O primeiro Telefone Preto teve uma bilheteria impressionante, tanto que isso fez a Universal e a Blumhouse se unirem novamente pro Telefone Preto 2. E assim, eu digo pra vocês logo de início que é um filme desnecessário. Mas mesmo esse filme não precisando existir, eu ainda dei uma chance porque eu pensei, vai que sai uma coisa boa daí, e realmente saiu. Essa nova história engrandece a mitologia da franquia e ainda desenvolve os personagens. E hoje eu quero falar sobre essa sequência, o vídeo vai ser sem spoilers, mas eu quero comentar um pouco sobre o que deu certo, o que não deu tão certo, e desenrolar aí um pouco mais sobre esse novo filme, e depois vamos ter um vídeo com spoilers, então aguardem. Mas antes, já deixa o like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries e filmes, e me conta nos comentários se vocês estão empolgados para assistir esse filme. Diferente do primeiro filme, onde o Finney era o grande foco da história, essa sequência muda o foco para a irmãzinha dele, a Gwen, e nós vemos os dois indo para um acampamento cristão no meio do nada, e lá eles precisam desvendar o mistério envolvendo crianças desaparecidas. E isso acaba se conectando diretamente ao Grabber, e a Gwen começa a ser atacada nos sonhos por esse tal assassino. E o perigo se torna ainda mais real quando o Grabber machuca ela dentro dos sonhos, e ela se machuca na vida real. Então essa trama doida acaba intensificando a loucura do filme e deixando a gente mega entretido. E assim, os eventos do primeiro filme deixaram marcas no Finney e na Gwen. E o Finney tenta superar esses traumas do passado usando drogas, sendo rebelde ali com pessoas da escola. E a gente entende ao longo do tempo que ele ainda continua a ver o Grabber, mesmo quando ele tá ali em momentos mais lúcidos. Então isso realmente faz ele se tornar essa pessoa mais amarga. Já a Gwen é o oposto do Finney, e mesmo que ela comece a ter alguns sonhos esquisitos sobre crianças serem mortas, ainda assim ela tenta ter um equilíbrio entre a vida real e também esses rolês paranormais que ela enfrenta. Mas a tadinha acaba se tornando o principal alvo do Grabber, porque o Grabber quer se vingar ali do Finney por ele ter matado ele, então ele acaba colocando um alvo nas costas da Gwen e falando, olha, fio, você acabou comigo e eu vou acabar com a sua irmã. Enquanto a Gwen tenta correr pra sobreviver dentro dos próprios sonhos, porque a tadinha não pode nem dormir pra relaxar, ela também tenta investigar ali o desaparecimento de algumas crianças que aconteceram nesse acampamento onde eles estão, porque se essas crianças forem encontradas, as coisas podem ficar um pouco melhores pra ela. Então a gente acaba vendo esses dois enredos aí se entrelaçar, e me lembrou muito de Coraline e toda essa trama envolvendo a Gwen. Porque lembra que a Coraline tem que procurar os olhos das crianças perdidas? Então, é basicamente um pouco disso que acontece aqui no filme. Aliás, falando em Coraline, as cenas do Outro Mundo são uma parte visualmente boa, né, dessa animação. E aqui, em O Telefone Preto 2, eles também conseguem fazer com que o Reino dos Sonhos, onde a Gwen fica presa junto com o Grabber, acabe se tornando muito único visualmente, porque eles pegam uma câmera Super 8 e fazem meio que essa vibe mais um pouco estilizada desse mundo dos sonhos. Então a gente sabe quando a Gwen tá na vida real, quando ela não tá e tá nesse mundo dos sonhos. E pra mim isso foi a cereja do bolo de tudo, porque a identidade visual de O Telefone Preto, desde o primeiro quanto no segundo, é uma coisa que me pega muito, porque eu acho muito lindo o filme, sabe? Muito bem filmado, fotografias, ambientações. E aqui, gente, tá perfeito, eu amei a identidade visual desse segundo filme. E eu achei legal também que esse segundo filme homenageia muito os filmes de terror clássicos dos anos 80. Porque se você vê, o diretor ali, né, o Scott Derrickson, e o co-roteirista dele, o Robert Cargill, eles conseguiram fazer quase que uma releitura de Hora do Pesadelo nessa sequência, porque eles colocam o Grabber pra ser uma espécie de Freddy Krueger, que acaba meio que indo pros sonhos da Gwen. E eles ainda trouxeram aquela vibe de acampamento isolado, que me remeteu muito a Sexta-feira 13. Então, pra mim, esse novo filme é uma carta de amor ao terror sobrenatural dos anos 80. E eles fizeram um bom trabalho trazendo tudo isso. Mas assim, vamos ser sinceros. No geral, eu senti que Telefone Preto 2, por mais que seja legal, é um filme que tem exageros. Ele consegue ali, até certo modo, desenvolver a mitologia sobrenatural criada no primeiro filme. Então a gente vê o Grabber evoluindo aqui pra um assassino que ataca uma pessoa em outro plano, e isso é muito bizarro. Mas a gente também vê algumas cenas onde, por exemplo, ele tá patinando no gelo, e isso tá acontecendo meio que no mundo real. Então fica ali uma quebra de ilusão que você tá vendo. E por um lado isso é ousado e insano, mas por outro é só divertido e meio surreal. Então tem um exagero em alguns momentos onde você fica, tá legal a mitologia, mas vocês estão indo longe demais. Cadê o pé no chão que a gente tinha lá no primeiro? Isso quase não existe aqui. Então eles realmente chutam o balde e falam, vamos ser totalmente sobrenatural, e eles entregam isso. Então embarca nisso, desde o começo do filme, que eu acho que você pode gostar ainda mais da história que eles estão contando. Mas pra mim ainda teve um exagerinho em alguns momentos. Mas nada que atrapalhe o filme, tá? Até porque a dinâmica do Ethan Hawke com o Mason James é muito presente aqui, e é algo que culmina no final sadicamente bom, porque os dois são ótimos atores. Então a gente tem ali uma luta interessante entre eles, que pra mim ali foi um ponto forte do filme, foi um ponto alto dessa história. Só que assim, quem rouba a cena do início ao fim é a Madeleine McGrady, que vive a Gwen, e ela é o coração da história. Os sonhos lúcidos dela, misturados
dotadas com os dons de clarividência fazem dela uma protagonista muito forte, e as cenas dela ali são algumas das coisas mais impactantes do filme, principalmente porque ela luta de frente com os traumas que ela viveu. E isso movimenta muito a história, porque esses traumas mostram o quanto ela é forte, o quanto ela é resiliente, mas o quanto ela ainda é uma garota só tentando ali superar esses problemas que ela teve no passado. Então isso se conecta muito, né? E a gente ganha uma história envolvendo a relação familiar dela, com o irmão, com o pai, com a própria mãe que faleceu, e como tudo isso se conecta para uma resolução maior do que a gente está esperando. E eu gostei disso, né? Eu gostei da forma com que a família da própria Gwen é um ponto fixo da história desse segundo filme, e o quanto ela é a protagonista dessa família. Já em outros personagens, né, a gente tem alguns novos aqui nessa história, como por exemplo o supervisor do acampamento, onde o Finn e a Gwen estão. Ele é carismático, ele é interessante ali até certo ponto, porque ele consegue ajudar os dois aí a encontrar o que eles precisam. Só que a gente tem dois outros funcionários do acampamento que são cristões fervorosos, que colocam a Gwen como uma louca, uma bruxa maluca. E assim, eles são um alívio cômico pra essa história que a gente tá vendo, mas eles não têm uma resolução muito digna, então você fica meio que tipo, ok, eles serviram pra quê aqui nessa história? Pra nada. Ah, e eu não posso esquecer que o Ernesto, irmão do Robin lá do primeiro filme, lembra a criancinha que morreu? Então ele retorna nessa sequência e ele é o interesse amoroso da Gwen. E embora ele tenha uma participação discreta na história, ainda assim ele ajuda quando necessário. Então ele faz a diferença quando o filme quer que ele faça. E isso foi positivo pra mim, assim como a aparição no começo e no final do pai ali, do Finn e da Gwen. Que agora tá sóbrio, agora tá mais amoroso, agora tá tentando fazer com que os filhos se sintam incluídos na dinâmica familiar. É diferente lá do primeiro filme, que a gente vê que ele era terrível. Então, a gente vê que os traumas também envolvendo perder a esposa impactaram muito nele e fizeram ele ser aquele cara que a gente viu lá no primeiro, e como ele tentou evoluir, né, pra tratar bem os filhos nesse segundo. Então, é uma evolução muito importante e que você também ganha um entendimento maior nesse segundo por conta de alguns desenvolvimentos da história. E é muito legal o desenvolvimento disso. E já que eu tô falando muito sobre traumas e luto, né, ao longo desse vídeo, principalmente agora nesse finalzinho, falando dos personagens, eu preciso dizer que o roteiro do filme explora muito isso. E explora principalmente como esse trauma e luto corrói os dois irmãos. Essa abordagem introspectiva trouxe mais peso e emoção pra história deles dois, e isso tornou a primeira metade do filme até bem exaustiva, já que é um começo lento de construção de terreno pro final intenso. Então, eu imagino que as pessoas possam sentir que o começo ali gera um cansaço, mas eu prometo que o último ato é tão frenético que tudo vai valer a pena. Eu, pelo menos, fiquei cansado no começo do filme, mesmo que eu tenha gostado dele como um todo. Então, é um filme com ritmo bem lento, que ganha ali um impulso no último ato, e aí as coisas se tornam mais frenéticas. Então, só pra avisar vocês, porque eu já tô acabando o vídeo, sobre isso, pra vocês não se frustrarem logo de início, tá? Esperem um começo lento. Vão com uma noite de sono boa assistir. E no final das contas, o Telefone Preto 2 é uma sequência eficaz, que emociona, que é lindo visualmente, que tem boas performances. A ambientação na neve dá uma cara nova pra história, conhecer a origem do Grabber aprofunda a mitologia aí desse filme, e o foco aqui é menos na matança e mais nos sobreviventes, enfrentando o passado deles e tentando superar esse passado. Então isso tudo torna o filme muito emocional. E eu confesso pra vocês que no finalzinho eu quis dar uma choradinha com uma última cena que tem na cabine telefônica. Quando vocês assistirem, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas eu também confesso que o filme poderia ter uns 20 minutos a menos, que ele seria mais rápido, porque tem 2 horas, né? Então assim, é complicado. Mas é isso, gente. Me conta se vocês vão assistir, se vocês estão empolgados tanto quanto eu tô empolgado falando sobre ele. Coloca tudo nos comentários. Deixa o like que é importante, se inscreve pra mais conteúdos. Eu fico por aqui. Beijo, tchau!